Boa noite, queridos irmãos. Vamos então nos concentrar em Jesus, pedindo a Ele a sua ajuda para todos nós, que necessitamos também de estarmos em paz junto aos nossos benfeitores, mentalizando a nossa ajuda, para que todos nós saiamos daqui orientados, inspirados por Jesus, Então vamos fechar os nossos olhos, vamos conversar com Jesus. Vamos dizer a Jesus da nossa gratidão por estarmos reunidos nesta noite, pedindo a Ele que seja a nossa inspiração, que todos nós possamos levar conosco momentos sublimes que iluminam a nossa consciência através das lições da noite, aonde vamos conduzir o nosso viver, o nosso dia a dia com os ensinamentos que recebemos do amigo divino. Te rogamos, Jesus, que abençoe a todos nós, encarnados, desencarnados aqui presentes, os nossos irmãos benfeitores espirituais que nos trouxeram a esse encontro, porque eles nos ajudam a também vir buscar essa ajuda divina junto a Jesus. Te pedimos, Jesus, que abençoe todos os nomes colocados em favor de irmãos nossos que não têm condições de estar presente, mas que a sua luz possa envolver a todos, para que todos possam sentir a tua presença em paz, em sintonia com o bem. Por isso te rogamos, amigo divino, continue nos ajudando e nos ajude a continuarmos contigo, que assim seja. Nós vamos estudar do livro Roteiro, uma lição que vai nos trazer tudo o que podemos dentro da doutrina espírita, trazida por Emmanuel. E essa mensagem ela foi psicografada pelo Chico Xavier em Pedro Leopoldo, 10 de junho de 1952. E ela é bem atual para todos nós, porque nós vamos sentir o que nos traz a doutrina espírita, como podemos mudar o nosso raciocínio, a visão da vida, E ele nos traz o título, Definindo Rumos. E começa a nos dizer, através da mensagem, Emmanuel dizendo: em verdade, meu amigo, terás encontrado no Espiritismo a tua renovação mental. Todos nós temos certeza disso, Que através do Espiritismo nós encontramos a nossa renovação mental. Passamos a ver a vida diferente, os acontecimentos, as enfermidades, A gente vai aprendendo por que sofre, da onde veio, o que tem que fazer, para onde vamos ao deixar o corpo físico. Então, a nossa visão, através da doutrina, a nossa mente é renovada, E ele continuou: o fenômeno terá modificado as tuas convicções, as tuas ideias, porque muitas vezes ouvimos irmãos desencarnados nos dizerem, eu estou passando por isso, por essa dor, eu deixei de fazer tal ação em benefício de outros irmãos e hoje eu sofro pelo que deixei de fazer no campo do bem e por tudo aquilo que eu sabia que era o meu dever, E a gente não cumpre. Então, através desse fenômeno que ouvimos um desencarnado falar conosco, através de um médium, a gente pode mudar as ideias. Falar, olha, eu tenho que me cuidar, E ele diz: as conclusões da filosofia alteraram decretos a tua visão do mundo. Veja bem, a filosofia, o estudo, o aprendizado faz nós todos refletirmos, na visão do mundo. A gente tem uma visão diferente, A gente sente tudo que está à nossa frente com outra visão, com outro discernimento. Admites agora a imortalidade do ser, que às vezes a gente não admitia, que tem vida após morte. Então,
com a doutrina espírita, nós já aprendemos, já admitimos a imortalidade do ser, não morremos, deixamos o corpo e saímos, né? O espírito continua vivo. E ele diz: sentes a excelsitude do teu próprio destino, a grandeza, o quanto nós podemos progredir aqui, né? Quando estamos no corpo, nós podemos fazer tudo em benefício nosso. Quando fazemos algo no campo do bem, não só fazemos para os outros, mas estamos também nos ajudando a crescer, né? Mudar o nosso destino. Se temos que passar por uma dor muito grave, a gente vai amenizar, ela não vai deixar de passar, porque é um compromisso nosso de outras reencarnações. Então nós vamos passar, mas nós vamos passar confiantes, sabendo por que estamos passando, o que temos que fazer, né? Para que a gente passe e se liberte do sofrimento, das dores que sentimos. E ele diz assim: mas se essa transformação da inteligência não te erguer o coração, olha só, com o aperfeiçoamento íntimo, mas se essa transformação da inteligência, o conhecimento, porque nós temos, né, adquirimos o conhecimento, mudamos as nossas ideias através dos estudos da doutrina, mas se esse conhecimento que adquirimos para a nossa inteligência mudar os nossos pensamentos, se ela não estiver no nosso coração, no nosso campo íntimo, dentro de nós, se os princípios que abraças não te fazes melhor, né? Nós temos tudo para aprender a ser melhor, mas a gente pode estudar e não mudar a nossa vida. Mas se ele não nos fizer melhor, à frente dos nossos irmãos de humanidade, para que te serve o conhecimento? Uma pergunta, né? Que a gente estuda, temos encontros de estudo todos os dias, todas as horas, estamos com os livros, né? Estudando o Evangelho. Mas se só agrandamos a nossa inteligência, eu sei, mas eu não vivo, né? Não estou vivendo aquilo diante dos meus irmãos em humanidade. Para que serve o nosso conhecimento? Se uma força superior te não educa as emoções, né? Porque temos que mudar as nossas emoções, temos que ser mais tranquilos, mais calmos, saber como agir. Então, se essa força superior, essa inteligência, o que aprendemos, que gravamos em nós, através dos estudos da doutrina, ela não está ligada às forças superiores do bem, não vamos nos educar emocionalmente, né? Porque nós vamos manter do jeito que somos. Se a cultura te não dirige para a elevação do caráter e do sentimento, que fazes do tesouro intelectual que a vida te confia? Então, olha bem, se uma força superior te não educa as emoções, e se a cultura te não dirige à elevação do caráter e do sentimento, que fazes do tesouro intelectual que a vida te confia? Que fazemos do que já sabemos, do que conhecemos dos ensinamentos de Jesus, né? O que estamos fazendo aqui na Terra, dentro de tanta sabedoria que nós também já adquirimos? Não vale o intercâmbio somente pelo capricho de atendimento. Quero ser atendido, mas eu tenho que estudar, eu tenho que aprender para mim entender por que meios eu sou socorrida. Não, fiquei bem, tudo bem. Não, eu quero saber como eu fui socorrida. Que meios foram apropriados ali. Os nossos benfeitores conheceram a nossa dificuldade através da triagem. Ele já sabe do nosso assunto. No dia em que a gente vem para o tratamento, eles estão presentes, nos trazendo aquele irmão ligado a nós que mais precisa de atendimento. Então, é por esses meios, né? É por esses intercâmbios, usando às vezes um médium, um irmão nosso no corpo físico, que através dele ele expressa a dor do desencarnado e nós vamos ser atendidos. Ficamos bem encarnados e desencarnados, né?
Então, não só pelo intercâmbio, somente por capricho, não. Vamos lá, vamos estudar, vamos buscar o atendimento para que a gente se agrande em bondade, em compreensão, né? A expressão gritante do inabitual pode estar vazia de substância. Às vezes a gente fala muito alto, né? Grita, fala o nome de Deus. Mas olha aí, pode estar assim vazia de substância, não tem nada dentro de nós, daquilo que aprendemos com Jesus. A gente fala nele, mas não vive nele, né? A ventania impetuosa que varre o solo com imenso alarido costuma gerar o deserto, enquanto que o rio silencioso e simples garante a floresta, as cidades, os lares e os rebanhos. Não é aquela voz, aquela, sabe, estrondando, falando de Jesus, e muitas vezes nos emocionamos, né, quando falamos de Jesus, porque é uma grandeza para todos nós, é uma luz aqui na terra para todos nós, né? Mas, né, nós vemos que o rio silencioso, aqueles corações que nem às vezes a gente não conhece, né? Eles estão ali, ó, em silêncio, simples, mantendo florestas, cidades, lares e rios, né? Assim somos nós. Não é preciso que eu seja o fulano, a fulana de tal. É preciso que eu viva em silêncio. A gente pode usar o pensamento, usar os nossos sentimentos e fortalecer muitos corações desesperados, né? Se procuras contato com o plano espiritual, recorda que a morte do corpo não nos santifica. E a gente pensa, né? Que a gente saiu do corpo, o meu parente que era tão bom, que pode vir me ajudar. Mas nem sempre. Se procuras contato com o plano espiritual, quer dizer, se ligar aos nossos irmãos desencarnados, recorda que a morte do corpo não nos santifica, além do túmulo, depois que saímos desse corpo. Há também sábios e ignorantes, justos e injustos, corações no céu e consciência no inferno purgatorial. Veja bem, do jeito que somos aqui, nós vamos deixar o corpo físico e vamos ser o que somos na vida espiritual. Veja bem, temos que aprender na escola, né? Quando sairmos da escola do planeta Terra, nós vamos estar preparados para ajudar ou para receber ajuda. As excursões nos desconhecidos reclamam condutores. Veja bem, nós vamos excursionar no mundo espiritual. Deixamos o corpo, saímos para a vida espiritual. Mas nós reclamamos condutores para nós. Porque a gente não sai e já sabe tudo o que está acontecendo, o que tem que fazer. Então nós precisamos sempre de ajuda. O Cristo é o nosso guia divino para a conquista santificante mais além. Não te afaste dele. Registrarás sublimes narrações do infinito, na palavra dos grandes orientadores, ouvirás muitas vozes amigas que te lisonjearão a personalidade. Escutarás novidades que te arrebatam o êxtase. Entretanto, somente com Jesus no Evangelho bem vivido e que restauraremos a nossa individualidade eterna para a sublime ascensão à consciência do universo. Não é por a gente fazer palestras, falar discursos, né? Aparecer vozes altas, choro, emoções, né? Que a gente vai estar. Se estivermos com Jesus, simplesmente em silêncio, na surdina, nós estaremos ajudando, fazendo o nosso trabalho aqui na Terra. Estas páginas despretensiosas constituem um apelo à congregação de nossa força em torno do Cristo, o nosso Mestre e Senhor. Sem a Boa Nova, sem o Evangelho,
a nossa doutrina consoladora será provavelmente um formoso parque de estudos, de indagações, de discursos, de experimentos, de reuniões, de assembleias, louvores, assombros, mas a felicidade não é produto de deduções e demonstrações. A felicidade é íntima de cada um. Não é porque a gente fala na felicidade, já estou feliz, né? Não é porque eu estou numa assembleia louvando a Deus que eu já estou feliz. Você precisa conquistar essa felicidade dentro da gente e demanda esforço, boa vontade, né? Para a gente conseguir. Emmanuel termina dizendo: busquemos, pois, com o Cristo benfeitor, a lição da mente purificada. Olha aí, a nossa mente purificada, jamais pensar no mal. Do coração aberto, olha só, a verdadeira fraternidade. Não é uma fraternidade para a gente dizer que está ali, é bonzinho demais, não, e ó, escapamos, né? Da verdadeira fraternidade. Das mãos ativas. Às vezes a gente está com as mãos ativas, dando um passe, conduzindo alguém, mas a gente não queria estar fazendo aquilo, né? Das práticas do bem, e o Evangelho nos ensinará a encontrar no Espiritismo o caminho de amor, de luz para a alegria perfeita. Não é uma alegria ilusória, né? É a alegria perfeita. Nós vamos encontrar no Evangelho de Jesus. Mas precisamos não só estudar, não só estarmos reunidos em assembleias, em palestras, mas estarmos firmes, vivenciando a verdadeira fraternidade, usando as nossas mãos, o nosso pensamento, o nosso coração no bem, com verdade, com Jesus, né? Do Evangelho, fonte viva, não, vinha de luz, a lição 100, que fazemos do mestre? E agora? A gente aprendeu, né? Tudo que temos para a gente trabalhar. E o que estamos fazendo do mestre? Quem nos pergunta é Pilatos. Mateus, quem anotou, capítulo 27, versículo 22. Que farei então de Jesus, chamado o Cristo? Será que a gente está seguindo aquelas regras, né, que a gente já estudou? Usar bem as mãos, pensamento, sentimento, né? Para que nós possamos estar com Jesus. É muito simples, não precisamos fazer alarde. Aí Emmanuel nos ensina sobre esse texto do que estamos fazendo com Jesus, o chamado Cristo. Ele diz: nos círculos do cristianismo, a pergunta de Pilatos reveste-se de singular importância. Que fariam os homens, aliás, que fazem os homens do mestre divino no campo das lições diárias? O que fazemos, né? Durante o nosso dia, na nossa casa, no nosso trabalho simples, aonde estivermos, será que a gente está ligado ao mestre, fazendo aquilo, desejando o melhor para o outro, ajudando o outro através do pensamento, de sentimento, né? É no nosso dia a dia, nas mais simples tarefas, nas nossas obrigações, que muitas vezes ninguém vê, mas a gente está ligado a Jesus e a gente está fazendo coisas boas. Aí ele diz assim: os ociosos, os preguiçosos, né, tentam convertê-lo em oráculo que lhe satisfaça a aspiração de menor esforço. Então a gente põe a imagem de Jesus, ajoelha, implora, reza, faz a nossa oração, né? Mas assim, olha, se Jesus chegasse ali naquela hora e falasse: ó, a sua prece só vai ser ouvida quando você pôr a mão na massa, no trabalho, ajudando o outro que tem menos que você, que precisa da sua presença, né? Aí, os vaidosos procuram transformá-lo em galeria de exibição, por meio da qual façam monstruários permanente de personalismo inferior. Vemos Jesus só morto, né? Crucificado, sangue. A gente não consegue imaginar Jesus
nos ajudando, vivo dentro de nós, trabalhando em nosso benefício. Os insensatos chamam-no indebitamente a aprovação dos desvaios a que se entregam, à distância do trabalho digno. A gente quer a presença de Jesus na nossa vida, né? Nós queremos, mas a gente corre dos trabalhos dignos, que vão nos fazer ligarmos a Jesus. Vai nos ajudar a estarmos sempre na presença de Jesus. Aí a gente tem que mudar, né? Então a gente quer que sejamos atendidos, nós queremos que Jesus nos ajude, mas desviamos do trabalho digno. Eu tenho que fazer um trabalho para que me beneficie também, mas eu quero receber ajuda. Eu imagino Jesus me ajudando, me amparando. Aí ele diz assim: grandes fileiras seguem-lhe os passos, qual a multidão que o acompanhava no monte, apenas interessado na multiplicação de pães para o estômago. Muitos de nós ainda procuramos, fazemos uma prece, buscando Jesus para nos ajudar no campo material, né, na alimentação do corpo. E a alimentação do espírito, a gente esquece, né? E o espírito tem que se alimentar de boas palavras, de conhecimento, né, de tudo aquilo que vai nos fortalecer o nosso espírito. Outros se acercam dele, veja bem, tem vários tipos que somos aqui na terra, vários de nós somos assim. Outros se acercam dele buscando atormentá-lo, à maneira de fariseus angustiosos, rogando sinais do céu. Ah, mas eu só acredito que Jesus veio me ajudar se ele se materializar aqui na minha frente, senão eu não vi. Eu não sei, né? Veja bem, o nosso capricho, né? Só se ele mandar um sinal do céu. Alguém, um anjo bom, se fizer presente, aí eu vou acreditar. Numerosas pessoas visitam-no imitando o gesto de Jairo, suplicando bênção, crendo e descrendo ao mesmo tempo, né? Hoje a gente acredita, estuda, amanhã a gente fala, olha, eu não estou me sentindo bem, eu estudo, eu sei, mas eu não consigo. Crer e descrer, né? Aí somos vários de nós, somos assim. Diversos aprendizes ouvem-lhe o ensinamento ao modo de Judas, examinando o melhor caminho de estabelecerem a própria dominação. Eu vou, mas eu quero dominar o grupo, né? Eu quero fazer isso, quero fazer aquilo do meu jeito. Veja bem, vários corações observam-no com simpatia, mas na primeira oportunidade indagam como a esposa de Zebedeu sobre as distribuições de lugares celestes. Ah, mas eu vou ficar trabalhando tanto, o que eu ganho, né? O que eu vou ganhar vir aqui todos os dias, fazer um estudo? A gente já fica pensando, será que eu vou estar do lado direito de Jesus, do lado esquerdo, né? A esposa de Zebedeu perguntou a Jesus, né? Que eles queriam seguir, que lado, onde que eles iam ficar junto a Jesus. Veja bem, a gente continua do mesmo jeito, né? Até hoje. Outros, muitos, o acompanham estrada fora, iguais a numerosos admiradores de Galileia, que lhe estimavam os benefícios e as consolações, detestando-lhe as verdades cristalinas. Então, veja bem, a gente quer a ajuda de Jesus, ser consolado, mas quando as verdades surgem, olha, você tem que mudar o seu pensamento, você está atraindo a sua própria enfermidade, você mude o seu coração, estenda a sua mão para alguém que tem menos, que sabe menos que você. Aí a gente não aceita, né, Jesus? A gente segue um tempo, mas chegou essa hora, a gente não dá o testemunho, né? Alguns imitam os beneficiários da Judéia, a levantarem mãos postas no instante das vantagens e a fugirem espavoridos do sacrifício e dos testemunhos.
Na hora da gente testemunhar que estamos com Jesus, a gente não tem tempo. Está doente, está isso, está aquilo, né? A gente arruma 1000 desculpas. Então, nós ainda estamos naquela época ainda, quando tudo em nós vai bem, a gente coloca as mãos para cima, para o céu e agradece, né? Mas na hora da gente ir socorrer alguém, e fazer um trabalho em benefício de alguém, a gente acha que é muito sacrifício e não testemunha que estamos com Jesus. Aí ele diz: grande maioria procede à moda de Pilatos, que pergunta solenemente quanto ao que fará de Jesus, quanto ao que fará de Jesus, e acaba crucificando-o com despreocupação do dever e da responsabilidade. Mas se alguém nos falar, você está crucificando Jesus, eu não, nunca, né? Mas a gente deixou de cumprir os nossos deveres e as nossas obrigações, nos está dizendo Emmanuel que nós, né, estamos crucificando Jesus, porque ele veio nos trazer as lições que vão nos ajudar a progredir aqui na Terra, como espíritos eternos que somos. Poucos imitam Simão Pedro, que após a iluminação no Pentecoste, segue-o sem condições até a morte. Raros copiam Paulo de Tarso, que se ergue na estrada do errou, mas se ergue, né? Colocando-se a caminho da redenção, passando por impedimentos, pedradas até o fim da luta. A gente desiste, né? E aí ele termina dizendo: não basta fazer do Cristo o benfeitor que cura e que protege. É indispensável transformá-lo em padrão permanente da nossa vida. Por exemplo, modelo de cada dia. Muito importante essa lição para todos nós que choramos, que emocionamos quando falamos em Jesus, mas, né, agradecemos quando está tudo bem, mas quando não está, nós não nos esforçamos para ajudar alguém e para que também possamos receber os benefícios, porque seguimos Jesus só de mãos postas, agradecidos, felizes, né? Tudo está dando certo, mas a hora que alguém nos convida, olha, você tem que trabalhar, você tem que ajudar. Por quê? Porque você precisa trabalhar, eu preciso trabalhar, todos nós, trabalhar dentro da gente, modificar a nossa vida, o nosso pensamento, o nosso sentimento, as nossas palavras. Vimos que o rio, em silêncio, ele mantém todas as árvores, mantém todas as cidades, todos os lares com água, né? E nós, na hora do testemunho, da luta, a gente nega Jesus, não estamos com Ele, estamos crucificando Jesus, porque Ele nos ensinou a crescermos, a evoluirmos, vivenciando os teus ensinamentos. Que Jesus nos abençoe e nos dê forças para vivenciar o seu Evangelho, onde estivermos e com quem estivermos, que assim seja.